Vai começar uma aula que vai mudar a sua visão sobre a prática clínica dentro da fisioterapia. Você está preparado? Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda noite da jornada Físio de Impacto. Hoje é o nosso segundo encontro. Na última aula, eu conversei com vocês sobre a importância da documentação, de documentar o processo do atendimento para o seu crescimento, para alcançar mais pacientes, conquistar parcerias, de uma maneira não direta como a entrega de cartões, né? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, me coloco à disposição. Durante essa jornada inteira, a gente vai conversar sobre coisas que vocês não conversam com nenhum outro profissional. Você é sua mentora nesse processo. Para quem não me conhece, meu nome é Joana, sou fisioterapeuta especializada, né? Eu trabalho especificamente no atendimento a mulheres dentro da saúde perineal, da saúde pélvica, da fisioterapia pélvica, e sou produtora de todos os conteúdos dos canais Saúde Perineal. E na noite de hoje, nós vamos conversar sobre estratégias para aumentar a aderência do paciente durante o tratamento. E de longe eu já sei que essa é uma das grandes dificuldades de quem está na prática clínica. Esse já foi um desafio para mim também, e com certeza segue sendo, né? Porque a gente precisa se desafiar o tempo inteiro em melhorar e otimizar, em aumentar o engajamento desses pacientes durante o tratamento. Isso se aplica não só na nossa área da fisioterapia pélvica especificamente, mas a minha narrativa fica muito dentro dessa área exatamente porque a minha zona de conforto é a área da fisioterapia que eu trabalho. Mas você pode pegar toda essa minha fala e encaixar na sua área específica. Para quem chegou agora, aproveita, já solta joinha, se inscreve no canal, porque você não pode perder nenhum dos conteúdos que eu subo diariamente em nenhuma das plataformas, e aqui no YouTube não ia ser diferente. Então se inscreve para receber todas as notificações de cada vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal, beleza? Muito bem. E hoje, então, nós vamos conversar sobre as estratégias para aumentar essa aderência. Eu vou falar sobre alguns pontos específicos com vocês, e eu espero, né, que vocês, a partir de amanhã, já mudem a sua forma de posicionamento dentro, né, do atendimento, dentro da sua consulta, beleza? Eu pontuei aqui para passar com vocês 6 pontos específicos. Aos pouquinhos a gente vai destrinchando juntos, beleza? Então tá, primeiro deles, tá? Eu já vou começar quebrando a banca no assunto. Consulta é na consulta. Como assim, Joana? Consulta é na consulta. A gente adquiriu um hábito, né, no passar do tempo, que a paciente, ao sair da consulta, a gente se despede da paciente, dá aquele abraço caloroso, agora que pode voltar, que a gente pode abraçar novamente, mas sempre se despede dizendo: qualquer dúvida, a senhora entre em contato. Qualquer dúvida, a senhora entre em contato. Será que esse qualquer dúvida, a senhora entre em contato, ele mais te ajuda ou mais te atrapalha? Já parou para pensar nisso? Você precisa catequizar o seu paciente, literalmente, de que dúvidas e assuntos pertinentes ao tratamento devem ser tratados dentro do ambiente de consultório. Até porque as dúvidas, né, elas não são pontuais, pensando em caso de vida ou morte. Muito pelo contrário, elas são muito pertinentes ao desenho do tratamento. Então, eu preciso que essas dúvidas sejam tiradas nesse ambiente. Mas, Joana, como que eu vou fazer isso, sendo que às vezes a paciente esquece de me perguntar na hora da consulta, alguma informação acaba passando, né, desapercebida. A gente tem algumas margens de segurança e eu vou dar algumas propostas para vocês. A primeira delas faça um material muito bem orientado para entregar ao paciente sobre as principais dúvidas que acabam acontecendo durante o tratamento. Então, por exemplo, se é um paciente, né, que apresenta bexiga hiperativa e você vai conduzir o tratamento com um ajuste da frequência miccional, né, uma micção programada. Descreva esse processo da micção programada corretamente. Se você vai entregar um diário miccional, descreva esse diário miccional, como ele deve ser coletado. Então, organize os processos para que isso não cause dúvida na hora da execução.
Tenha certeza que o paciente entendeu na hora da consulta e entregue as informações relacionadas a isso. E outra, organize, né? E você pode até entregar ao paciente uma folha para que ele faça isso. Qualquer dúvida que surja durante, né, o período de agora até a nossa próxima consulta, o senhor anota aqui, nessa folhinha, e traz na próxima consulta para que a gente consiga discutir juntos, né, e eu consiga elucidar a sua dúvida para que não esqueçamos de nada. Ponto importante. Ou ainda, e aí agora trazendo a responsabilidade para nós, a sua avaliação, a sua anamnese, ela tem que ser tão boa, mas tão amarrada, né, tão bem orientada, tão bem definida, com uma linha de raciocínio tão organizada, que não fiquem margens de dúvidas. As perguntas, elas precisam ser conduzidas ao paciente. A gente tem que ter a escutativa, receber as informações e questionar de uma maneira assertiva durante a nossa consulta. Exatamente para que não fique pontos soltos e que o paciente lá de casa lembre que tem que fazer uma dúvida e te manda um áudio de 5 minutos, né, um verdadeiro podcast, tirando alguma dúvida que não faça sentido naquele momento. Entenda que a sua consulta é o período da consulta e não a assessoria, caso você não esteja vendendo isso, né? Então, se você vende esse tipo de serviço, aí são outros 500. Mas se você cobra por hora de atendimento, cada minuto que você se dedica fora do ambiente de consultório, ele também caracteriza uma consulta. Então, ou você vai vender ao paciente a consulta, né, o tratamento, a sessão, o atendimento. Sessão a gente não gosta de usar, né, mas é uma forma que normalmente é utilizado ainda na prática clínica. Ou você vai vender o acompanhamento, daí são outros 500. Mas você precisa organizar essa fala. Como que eu vou fazer isso, né? Você tem que deixar isso muito claro para o paciente. Ele precisa entender desde o primeiro minuto que as coisas serão organizadas dessa forma e quem tem que explicar as regras do jogo é você. Nossa, Joana, você já está começando a tua fala, né? Já está começando o conteúdo, colocando uma barreira entre o meu posicionamento profissional e o paciente. Muito pelo contrário. Quando a gente organiza essa comunicação com o paciente, a gente otimiza os resultados. Eu quero que vocês aumentem a aderência. Logo, quando o paciente fica com a responsabilidade de trazer algum documento, seja as dúvidas que surgiram durante a semana, o diário miccional, o diário evacuatório, os registros alimentares, seja uma outra área da sua, né, de atuação, enfim, qualquer que seja o documento, isso vai fazer com que ele volte, ele retorne, porque ele tem um compromisso de entregar o documento para você, tá? Então, é muito importante que isso esteja claro. Combinado? Muito bem. Primeiro passo, então, foi dado, tá? É organizar o tempo de consulta, sendo esse tempo de ouro. O paciente tem que identificar esse tempo de ouro com você e você tem que entregar o ouro nesse tempo, tá? Sem essas arestas espalhadas para outros momentos fora da consulta. Topa o desafio? Muito bem. Antes de ir para o segundo, quero ver quem já soltou o joinha aqui no vídeo. Solte joinha no vídeo para ir para o segundo. Beleza. O segundo, gente, a segunda estratégia, né, para aumentar a aderência da paciente durante o tratamento é traçar metas tangíveis. Traçar metas que sejam alcançáveis. Muito cuidado quando o objetivo ele extrapola o que realmente pode ser alcançado. Gera uma frustração na paciente, né? Ela leva uma informação de que a fisioterapia não presta e às vezes simplesmente é um resultado que a gente não consegue alcançar. Como, por exemplo, uma paciente com um prolapso grau 3 de parede posterior, por exemplo, e que vem com uma expectativa de correção 100%. A gente não vai alcançar esse reposicionamento visceral. Então, eu preciso traçar as metas de forma que sejam alcançáveis, tá? Eu sempre sugiro que elas sejam divididas em 3 blocos. Objetivos a curto, a médio e a longo prazo.
E de preferência, gente, que vocês coloquem essa organização no contrato de prestação de serviço de vocês. No modelo de documentos que eu falei na última aula, está lá no finalzinho do e-book, tem lá o modelo de contrato. Coloque ali no modelo de contrato as informações que você quer, né, que o paciente esteja ciente de uma maneira completa. Se o paciente não está ciente dessas informações, infelizmente, ele não vai lutar junto a você. E às vezes ele pode até estar ciente, mas no decorrer do processo acaba se esquecendo, valoriza outras questões, encontra algum milagre de informação no meio do caminho. E a gente não tem esse hábito aqui, né, principalmente no Brasil, mas sabe que essa é uma realidade, a gente precisa documentar as informações. Eu preciso deixar bem claro qual que é o meu objetivo a curto, médio e longo prazo. Aí a paciente ela vai alcançar essa meta, já sabendo que a próxima meta está próxima. Um exemplo clássico: uma paciente chegou para vocês com uma frequência miccional de 18 micções dia. Você vai conseguir pular de 18 micções dia para 8 micções dia? Não. Eu preciso primeiro de 18 ir para 15, de 15 eu posso chegar a 11, 12, depois desse 11, 12 eu consigo cair para 8. Então, eu preciso organizar essas minhas metas para que elas sejam alcançadas. Uma paciente que chega com o hábito de ingesta de café, por exemplo, ela toma 5 canecões de café por dia. No primeiro dia eu já vou conseguir reduzir a 0? Não, nem quero que isso aconteça. Eu preciso reduzir o volume, mas mantendo a frequência. E aí depois eu consigo reduzir a frequência para que essa paciente tenha aderência à minha orientação. Tá vendo que essa é diferente? E agora eu já aproveito e engato a terceira orientação que eu dou para vocês para aumentar a aderência. Introduza aos poucos as informações. Introduza aos poucos. Hoje, por exemplo, né, pegando esse exemplo da paciente com bexiga hiperativa, se ela toma 5 canecas de café dia, eu preciso ver resultado, né? Até para ela se sentir com esperança em relação ao tratamento, de uma forma mais rápida. E eu preciso que ela mude também os hábitos, para que esse resultado se alcance. Então, logo no primeiro momento, eu preciso que ela reduza a ingesta de café. Mas eu não posso reduzir a ingesta de café e orientar todas as outras coisas no mesmo dia. Então, eu vou aos poucos fazendo essa mudança. Eu traço os pontos mais importantes da minha coleta de informação. Nesse primeiro momento, o que vai impactar mais positivamente no tratamento? Reduzir o volume de café ou acrescentar atividade física? Ou acrescentar o treinamento à musculatura do assoalho pélvico domiciliar? Ou fazer a neuromodulação diariamente, que seja? Então, eu preciso observar quais são os pontos de aptidão da paciente para aceitar essas orientações. Eu não consigo mudar da água para o vinho, senão eu não tenho aderência. Ela não vai conseguir colocar na rotina essas informações. Eu preciso introduzir aos poucos. Hoje eu coloco um pouco de novidade, amanhã eu coloco mais um pouco de novidade, depois de amanhã eu coloco mais um pouco de novidade. Entenderam o meu desenho? Essa é a ideia, que a gente organize esse crescimento de uma maneira linear, conquista por conquista. Ok? Eu engatei o segundo no terceiro e fui, né? Mas eu espero que tenha feito um sentido para vocês, tá? Esses objetivos, eles estão ligados diretamente a essa organização de pouco em pouco. Então, eu introduzo as informações aos poucos. Agora vem um ponto muito importante. Há um tempo atrás, bombou nas redes sociais uma foto de um médico que com o receituário médico colocou, não sei se médico ou médica, perdão, colocou do lado da prescrição do medicamento uma tarja de fita colorida, cada uma com uma cor diferente, e em cada caixinha de remédio ele colocou as tiras, para o paciente saber quais eram as tiras, né, para reconhecer pela tira, e não pelo que está escrito.
isso, tá? É a importância. Todo mundo se emocionou muito com aquilo, né? Mas isso é a importância de se fazer entendido. Às vezes a gente tem um hábito de tornar muito robusta a fala e encher de palavras difíceis a comunicação, né? Colocar muitos imperativos na fala, muitos gerúndios, para ficar tudo muito, né, impactante. Só que a gente esquece que o mais importante de tudo, quando a gente está se comunicando com o paciente, é se fazer entendido. Então, eu preciso ajustar a minha fala à fala que o paciente entenda. Eu preciso me fazer entendido. E essa é uma dica que importa muito, tá? É o quarto ponto para aumentar a aderência, né, do paciente ao tratamento, é se fazer entendido. Eu preciso que o paciente entenda por completo a minha orientação. Eu preciso que tudo o que eu fale durante o tratamento, durante o exercício, durante as orientações, a minha anotação por escrito, quando eu passo, né, o meu encaminhamento de exercício, tudo eu preciso passar a esse paciente de uma forma que ele entenda. Que ele entenda. E esse se fazer entendido, a gente vai usar várias estratégias, incluindo imagens. Tem gente que só entende vendo. Tem pacientes que só entendem a informação quando estão visualizando. Eu gosto muito de usar os meus vídeos dinâmicos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês já devem estar enjoados de ver essas imagens, né, esses aplicativos que eu gosto muito de utilizar nas aulas para explicar para vocês várias questões em relação à fisiologia do tratamento, caminho de tratamento, enfim, eu gosto muito de usar isso com vocês. Mas eu não uso só com vocês. Eu comecei, na verdade, utilizando nas aulas, porque eu dava aula em uma faculdade onde não tinha anatômico, então eu precisava de algo que fosse fácil de visualizar para os alunos. Mas eu passei a utilizar no consultório também. E quando um paciente, por exemplo, visualiza, né, a diferença das estruturas, ele consegue enxergar, porque se é difícil pro profissional fisioterapeuta entender a posição do esfíncter interno, para paciente é muito mais difícil. Então, eu colocar um desenho onde explico a posição anatômica em relação aos órgãos, em relação aos ossos, eu consigo posicionar muito melhor, né, essa geolocalização, né, eu me sinto numa forma de GPS, mostrando para o paciente as estruturas corporais e a conexão dessas estruturas com todo o corpo. Então, é muito melhor para a paciente quando ela identifica e ela entende o que está a acontecer com ela, né, com essa localização. Então, eu gosto muito de utilizar esses aplicativos, mas todos eles são pagos, sempre é a mesma novela, todo mundo reclama que eu só dou dica de dispositivo que seja pago. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Dentro do nosso amado Conexão, a gente tem esses materiais. Deixa eu aumentar aqui meu rosto para vocês continuarem me vendo. Ó. Eu fiz a seleção das pranchas anatômicas para vocês. E aí a gente tem pranchas anatômicas de todas as formas possíveis e impossíveis, tá? São as imagens, 90% das imagens foram tiradas do aplicativo, esse que eu mostrei para vocês. Essa foi a primeira edição, que muita gente já conheceu, já viu por aí. Mas, exclusivamente para quem é do Conexão, a gente tem a segunda edição do material fundamental. E aí são várias pranchas anatômicas, vários desenhos para vocês imprimirem, para vocês plastificarem e utilizarem na explicação para as pacientes. Isso aqui, gente, é fundamental que vocês façam uso, né? É um material que está disponível para vocês dentro da plataforma, exatamente para que vocês sigam essa orientação que eu estou dando, que é a quarta orientação, de se fazer entendido. Eu preciso desenhar e redesenhar. Tem gente que vai escutar e entender,
tem gente que vai precisar visualizar, tem gente que vai precisar sentir. Então, cada pessoa vai ter um comportamento diferente em relação à nossa proposta de tratamento. Eu preciso, né, conhecer e identificar qual que é o perfil da pessoa que está à minha frente para poder passar a informação de uma maneira corretamente, né, e de uma maneira assertiva, porque de nada adianta só eu entender o que está acontecendo e a paciente não entender nada. Aí não dá certo, não é verdade? Agora, daqui a gente já vai direto, puxando o gancho, para a quinta orientação. E a quinta orientação, gente, ela vale tanto para o momento da avaliação e da explicação, né, da educação em saúde, desse investimento em educação em saúde, como também na condução do tratamento. Eu preciso conectar a minha informação à realidade da paciente. Não adianta nada eu prescrever um belíssimo treinamento da musculatura do assoalho pélvico para a paciente executar, sendo que ela vai ter que parar 15 minutos do dia e ela tem 2 filhos, um trabalho, uma casa, N coisas, não tem rede de apoio, não tem tempo. Ela vai conseguir executar? Não vai. Ela vai fazer da forma que deve? Não vai. Me adianta? Não adianta para ninguém, nem para ela, nem para mim. Então, eu preciso conectar a minha informação à realidade que ela me apresenta. Eu preciso adequar a minha informação a essa realidade. E isso vai precisar de muito jogo de cintura da parte de vocês, porque se a paciente. Vamos tirar desse desenho e vamos colocar no nosso posicionamento como paciente, ok? Hoje você acordou e decidiu que vai fazer uma reeducação alimentar. Você ligou para a nutricionista, agendou uma consulta, foi até o consultório, recebeu uma orientação, saiu de lá com uma dieta nova, linda. Mas a dieta é toda baseada em alimentos que você não gosta. Ou não tem na sua cidade, ou é difícil de encontrar, enfim, não está acessível para você. Adianta? O tratamento ele vai à frente? Não vai. Da mesma forma, você dá um show de orientações para uma paciente, identificar, por exemplo, que para ela vai ser vantajoso a utilização da vibração, né, para estimular a mecanorrecepção, para estimular a contração voluntária do assoalho pélvico, para aumentar a percepção corporal, mas ela tem completa aversão ao vibrador. Adianta eu pedir para ela comprar o vibrador ou entregar o vibrador para ela, sendo que ela não vai usar em casa? Se ela tem aversão, vergonha, enfim. Então não adianta, eu preciso alinhar essa minha comunicação, eu preciso entender o que vai ser conectável à rotina da paciente para que ela consiga executar. É uma delicadeza isso, né? É realmente para fazer a coisa acontecer. Se você recebe uma proposta de tratamento e você não consegue seguir, tá? É muito mais fácil que a paciente não volte do que ela volte e diga: doutora, eu não consegui fazer as orientações. Consegue reprogramar para mim? Essa reprogramação, ela é de responsabilidade nossa. Não é da paciente identificar que o tratamento não foi para ela. Nós é que temos que fazer essa identificação, tá? É papel nosso. Assim que tem um batom no dente. Então, nós é que temos que fazer essa identificação. Ótimo. Eu tô indo muito rápido? Eu acho que acho que eu acelerei o passo dessa aula, a gente já está chegando na nossa última informação, mas eu espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo. Vai ser uma aula um pouco mais, né, agilizada em relação a tudo isso, mas eu espero que vocês escutem várias vezes para absorver todas as informações, que eu estou dando uma enxurrada de informação para vocês. Esse conteúdo aqui, ele só vive dentro das mentorias e das aulas privadas, dos cursos. Por isso, que eu espero que vocês aproveitem, porque esse tipo de informação vale ouro. Eu tenho certeza que ninguém nunca discutiu essas coisas com vocês. E a sexta orientação para aumentar a aderência do paciente ao tratamento é: entregue por escrito tudo, fazendo já uma amarração em relação ao que a gente conversou na última aula para documentar e crescer.
entregue por escrito. Mas, Joana, como que eu vou entregar por escrito? O que eu vou entregar por escrito? Entregue as orientações domiciliares, entregue um material com as principais dúvidas, entregue os diários, os relatórios, faça esse compilado de informações, coloque em relatório para que o paciente consiga apresentar a outros profissionais e não com detalhes minuciosos da sua consulta ou com conteúdo que seja sigiloso do tratamento. Mas todo mundo precisa saber, né, que essa paciente ela está em acompanhamento com você. E essa paciente precisa ter as orientações por escrito para que ela consiga executar. Eu entrego para as minhas pacientes as orientações muito bem objetivas. Geralmente é uma folha, né, de A4 com de 8 a 10 orientações, dependendo da paciente. Ali vai descrito o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, as orientações em relação à prevenção ou alguma disfunção que ela já apresente, as gestões pressóricas que eu ensinei na consulta, eu deixo por escrito para que ela consiga executar ou passar o olho e não ter dúvida na execução, orientações com o uso de dispositivos tipo BEM-UA, o biofeedback visual, enfim, todas as orientações que sejam pertinentes ao tratamento e que vão influenciar na nossa condução de tratamento, na evolução do nosso tratamento, para alcançar os objetivos traçados anteriormente, a curto, médio e longo prazo. Espero que essas estratégias já estejam enumeradas num papel para que vocês repliquem. É sempre, né, na execução que vocês vão aumentar a qualidade do que vocês estão executando, tá? Então, faça uma vez, faça duas, faça com todos os pacientes que estão em contato com você agora, melhore e otimize. Se você está com pouco paciente agora, aproveita e elabora esse material. Pega tudo que tem na plataforma, todo o conteúdo disponível, todas as informações que você encontra, faz um compilado, prepara um material bem legal e entrega para essa paciente. E isso faz com que aumente, sim, a aderência. Dentro da nossa plataforma, nos materiais fundamentais, você vai encontrar, dentro dos materiais de apoio, você vai encontrar os materiais fundamentais, e-book para você imprimir, colocar o seu nome, imprimir e entregar para paciente. Tem muito material para facilitar essa comunicação. E eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade que vale ouro. Essa plataforma vale ouro. Tudo que eu falei para vocês hoje está dentro do nosso Conexão. Conexão é uma plataforma que não tem nada parecido na internet, eu tenho plena convicção disso. Dentro do Conexão, você consegue viajar por todo o conteúdo que vai fazer a diferença na sua prática clínica. Hoje, dentro do Conexão, a gente tem várias informações e materiais para fazer com que o seu atendimento seja maximizado, tanto em potência, em resultado e também no seu desenvolvimento profissional. Também tem conteúdo teórico? Tem sim. O Expert em Gestante está dentro do Conexão. Mas também tem todo o material, né, que eu falei aqui para vocês durante a nossa aula. Durante a Semana do Fisioterapeuta, que iniciou no dia 13, né, com a nossa primeira aula, nós estamos fazendo uma ação de desconto para a entrada dentro do Conexão. Oportunidade única. O valor do Conexão ele é 1.497 e durante essa semana o valor está 997, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Se você quiser saber mais informações sobre Conexão, clica no link aqui abaixo, tá? Não perca essa oportunidade, não deixa passar, porque daqui a pouco muda tudo, né? O valor volta a ser o 1.497 e aí não tem choro e a gente vai manter dessa forma, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar conversando sobre assuntos que ninguém fala na nossa prática. E o nosso conteúdo da aula do dia 17, que é a nossa próxima aula, vai ser sobre redes sociais e o posicionamento digital do fisioterapeuta. Eu espero a sua presença na nossa próxima aula, conto com a sua presença, divulgue esse vídeo, encaminhe para os seus colegas, se inscreva dentro da plataforma e conheça tudo o que tem de bom de conteúdo para você no nosso ambiente privado, fechado, feitinho para vocês, tá bom?
Eu te espero. Até breve.